Boa noite, aqui é o Sargento Gregório, sou do Corpo de Bombeiro de Alagoas, há 22 anos, tenho 44 anos, sou casado e tenho 5 filhos. Estou no curso de aperfeiçoamento de sargento, o CAIS. Vou falar um pouco do livro O Monge e o Executivo. O executivo era bem sucedido, tinha um trabalho muito bom atuava como gerente geral. Ele tem um belo apartamento e 2 carros lindos na garagem, uma bela família e sempre viaja para onde ele quer. E, além de ter muito dinheiro guardado no banco, tem uma bela casa perto do lago, mas a vida do executivo não ia nada bem no trabalho e na família, e com a esposa e o filho ia de mal a pior. No trabalho a história era a mesma. Ele estava enfrentando muito problema com os funcionários, mas o problema era que o executivo não estava exercendo o seu papel como líder para a sua vida mudar de uma vez por todas. O executivo foi levado contra sua vontade a um lindo mosteiro na beira do lago Místico, aonde conheceu o monge Simeão, um lendário executivo que veio ensinar o princípio mais valioso sobre a liderança. A primeira coisa que devemos entender sempre que 2 ou mais pessoas se reúnem com alguma finalidade, a oportunidade de exercer a liderança. Você pode liderar sua família, sua equipe de trabalho, um grupo de voluntários, um time, uma sala de aula e muitas outras situações. Basicamente, a liderança é a habilidade de influenciar pessoas, desempenhar seu trabalho da melhor forma possível, visando atingir determinado objetivo para o bem comum, assim como outras. Atividade, você não nasce praticar a liderança, mas qualquer pessoa que queira pode atendê-la e desenvolvê-la. Basicamente, esse tipo de influência exercida de 2 formas distintas, por poder e por autoridade. Quando falamos de poder, falamos de forçar ou coagir alguém a atender sua vontade por conta da sua posição. O forçar, mesmo que a pessoa não queira fazer. Já a autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazer de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. Não é preciso muito esforço para exercer. O poder de diversos governantes ao longo da história, que sempre apoiaram no poder para conseguir o que queria. O poder pode ser comprado, dado, vendido, roubado ou até herdado. Por outro lado, a autoridade requer um conjunto especial de habilidade. Ela é adquirida por meio de processo longo que diz respeito à sua pessoa, o seu caráter e a influência que exerce sobre os outros, mesmo sem estar em uma posição de poder. Por exemplo, vou fazer essa tarefa porque ele me pediu. Mas se das 2 maneiras mais fácil pelo poder, pode funcionar bem no começo. Mas o grande problema de utilizar constantemente o poder é que, no passar do tempo, ele se torna muito prejudicial e pode até
acabar com o relacionamento. Um bom exemplo disso está no distanciamento da relação entre pai e filhos. Muitas vezes o fenômeno que chamamos rebeldia entre os adolescentes acontece com os números excessivos de poder. Mas, é claro, existem situações em que o poder é necessário, seja para colocar limite na nossa casa ou para disciplinar um mal empregado. O importante é entender que o líder deve se apoiar na autoridade, fazendo que as pessoas fazem as ações por vontade própria e não por obrigação. Mas então, como conquistar a autoridade? Eu te proponho um exercício. Pense uma pessoa que possui grande influência na sua vida. Pense em alguém que você faria as coisas por boa vontade. Muitas vezes pensamos nas nossas mães ou avós. Esses são os exemplos mais comuns em nossas vidas. Mas pode ser que você pensou em um chefe que você teve no trabalho. Toda essa pessoa tem uma grande característica. Em comum, elas sempre serviram os outros. A autoridade dessa pessoa foram construídas com base no serviço. É a velha lei da colheita que conhecemos. Você colhe o que planta. Você me serve e eu servirei a você. Essas pessoas se sacrificaram pelas outras pessoas, se doaram por elas, se comprometeram, cuidaram e se esforçaram para identificar e satisfazer a vontade delas, e para remover todas as barreiras para alcançar o resultado desejados. Veja bem, estou falando de necessidade, não de desejo. Existe uma grande diferença entre o que as pessoas querem e o que as pessoas precisam. Um escravo atende o desejo das pessoas e um servidor atende às necessidades das pessoas. Por exemplo, pense em uma fábrica. Qual seria o desejo de um operário? Provavelmente ele desejaria ter um aumento, ser promovido para gerente, servir hambúrguer no refeitório. E quais são suas verdadeiras necessidades? Boas ferramentas para executar seus trabalhos, treinamento, um ambiente seguro, respeito e confiança. E reconhecimento. O líder deve sempre se preocupar mais com a necessidade do que com os desejos dos seus liderados. Outro ponto importante sobre as qualidades que o líder deve ter. Se pensar no exemplo de autoridade, provavelmente citaremos coisas como confiabilidade, honestidade, paciência, compromisso, cuidado, bom ouvinte, respeito, incentiva as pessoas. E com quais dessas qualidades nós nascemos? Nenhuma. Como você pode reparar, elas são comportamentais. E como todo comportamento, elas são escolha. Você pode escolher como se comportar, e todas essas qualidades estão presentes nas nossas vidas. Algumas estão mais presentes e outras menos. O grande segredo é entender que todas essas características
pode ser desenvolvida para que se tornem mais fortes e para que podemos exercer melhor o papel de liderança. O último ponto, e muito importante, refere o ambiente de trabalho. É muito importante criar um ambiente saudável para que a pessoa cresça e possam ter sucesso em suas funções. A melhor maneira de entender isso é usando uma metáfora de planta no jardim. A primeira coisa que devemos fazer é encontrar um local adequado, bem iluminado e condições favoráveis. Depois você precisará cuidar da terra e prepará-la para o plantio. Então você precisaria plantar a semente, regá-la, adubá-la e de vez em quando vocês precisam remover algumas pragas antes que elas infestem seus jardins. Às vezes será necessário colocar alguns limites e podá-las. As suas plantas é um processo longo que exige atenção, cuidado e muita paciência. Mas quando a hora certa chegar, suas plantas terão crescido e se desenvolvido e você colherá os melhores frutos.